Oi, meu nome é Lucas, você está no Trivia Geek e no vídeo de hoje vamos falar sobre Zona Abissal. Antes de explicar o que é Zona Abissal, primeiro preciso passar alguns conceitos para vocês. E primeiro vou começar falando da luz solar e o efeito que ela tem na água. Até os 100 metros de profundidade, a luz solar chega com clareza, quase sem perda alguma, e isso permite que seja feita a fotossíntese a essa profundidade, e ela é feita pelo fitoplâncton. Bom, o fitoplâncton é formado por microalgas, e ele é definido como uma parcela de organismos planctônicos que são capazes de realizar a fotossíntese. E essa parte, até os 100 metros de profundidade, é chamada de zona eufótica ou zona fótica, que é justamente a parte das águas que tem luz solar suficiente para que ocorra fotossíntese em seu máximo proveito. Lembrando que se é possível ter iluminação solar nas águas até os 1000 metros de profundidade. E agora vamos falar da zona disfótica. A zona disfótica se encontra dos 100 aos 200 metros de profundidade, e é a região em que a luz apresenta um pouco de dificuldade para penetrar, tornando-se assim difusa. Essa região abriga lulas, medusas e também os fitoplânctons, só que eles não conseguem produzir a fotossíntese e tirar o seu máximo proveito dela a essa profundidade. Por isso aqui eles existem em escala muito menor. E agora vamos falar da zona afótica. Zona afótica é a região das águas que é denominada por não ter interferência da incidência da luz solar, que é dos 200 metros de profundidade para baixo. E como eu já disse, a partir dos 1000 metros de profundidade não se é possível ver mais a luz do sol, mas ainda assim você vê algumas luzes lá, que são feitas pelos próprios seres que lá vivem, como por exemplo o peixe-diabo negro, que tem em sua cabeça uma haste, e na ponta dessa haste ele tem uma espécie de luz, que geralmente é usada para atrair suas presas para perto de si. E agora sim vamos falar da zona abissal. A zona abissal se encontra dos 2000 aos 6000 metros de profundidade, estando assim dentro da zona afótica. As águas foram pouco exploradas por nós seres humanos, e estima-se a descoberta apenas de 20% dos seres que vivem na profundeza das águas, pois muitos deles vivem em profundidades que nossos corpos não aguentam chegar, pois a pressão exercida pela água a essas profundidades é muito grande. Por exemplo, uma pessoa usando galões de oxigênio não consegue passar dos 300 metros de profundidade sem sentir os efeitos que a pressão da água exerce sobre seu corpo, tais como redução de batimentos cardíacos e dificuldade de respirar. Então imagina a quantidade de seres, animais, criaturas que vivem dos 1000 metros para baixo, que é onde não se tem iluminação solar. Mas no dia 23 de janeiro de 1960 conseguimos quebrar o nosso recorde. O engenheiro oceanográfico e explorador Jacques Piccard e o tenente da Marinha Americana Donald Walsh realizaram uma das maiores e mais arriscadas aventuras de todos os tempos. Eles pousaram na depressão Challenger, e isso só foi possível com a ajuda de um submersível, que foi chamado de Truist-1. E eles foram nada mais nada menos do que aproximadamente 11.000 metros de profundidade. E isso tudo só foi possível graças ao submersível Truist-1. E nesse dia eles chegaram muito perto da Fossa Marinha, mais específico da Fossa das Marianas, que é o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 11.034 metros, que se localiza no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. Muitos dos seres que vivem na zona abissal têm a aparência um tanto que peculiar, digamos assim. Eles são em sua maioria deformados, têm suas aparências bizarras, e isso é devido à pressão que a água exerce a essa profundidade, e por isso seus corpos foram sofrendo mudanças e deformações com o passar do tempo. E por isso eles são bizarros assim, foi a forma que seus corpos ficaram após anos de mudanças vivendo a essa profundidade. Nós sabemos da existência de certos peixes que vivem nessa profundidade porque raramente eles são vistos e filmados em profundidades menores, como é o caso do peixe-diabo negro. Esse aqui foi visto a 600 metros de profundidade, em média apenas 9 centímetros. E ele é um ser abissal, ou seja, vive dos 2000 aos 6000 metros de profundidade. E esse peixe-diabo negro foi filmado por Don Ricketts, que é um veículo que é operado remotamente. E graças a encontros como esse do peixe-diabo negro e Don Ricketts, hoje conhecemos um pouco mais do fundo dos oceanos. Bom, gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, deixa seu gostei. Não é inscrito no Trivia Geek, se inscreve aí embaixo para mais vídeos como esse. E não esquece de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Meu nome é Lucas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais!